Fala pessoal, tudo bem? Sou Ana Elisa Pavlenko, cirurgia dentista, professora de harmonização facial, e hoje eu vou falar com você que é profissional um assunto muito importante para nós que atendemos paciente, que fazemos clínica, que a gente está ali no dia a dia, né? Realmente trabalhando na harmonização facial. Engraçado que o perfil de paciente ele muda ao longo dos anos. Quem é um profissional mais antigo vai saber que, por exemplo, é igual moda, né? Moda de roupa era uma, aí depois aquela moda vira brega, a moda vira outra, e aí depois aquela moda que virou brega vira moda novamente. E eu acho que com tudo é assim, né? Com decoração, enfim, com roupa, com carro e com harmonização também. Então, a gente que é lá do início da harmonização lembra que, por exemplo, toxina botulínica tinha que ser bem natural. O paciente diz assim, eu não quero que ninguém perceba que eu fiz, eu quero que todo mundo ache que eu não fiz nada, só quero diminuir essas ruguinhas. Então a gente deixava a movimentação. Aí depois, com a popularização, todo mundo queria rosto travado. Não, eu não quero mexer nada, eu quero tudo travado, eu não gosto de rugas. Enfim, parece que são tendências do mercado. E a gente agora, a gente está em 2022, está vivendo, eu acho que por esse excesso de exposição, todo mundo fazendo vídeos, né? As câmeras cada vez melhores, a gente está vivendo uma doença coletiva, que é aquela doença que eu quero aparentar quem eu não sou, eu só me mostro com filtro. Eu até contei que eu tive uma paciente que ela até me autorizou a falar isso, tá? Que ela veio e disse assim, olha, minha filha de 4 anos, eu só filmo com filtro, porque ela puxou esse meu nariz horroroso, ela puxou meu lábio horroroso, então ela descobriu um filtro para filmar e para fotografar a criança. Então a gente está vivendo essa era da edição, de filtro, né? As pessoas estão se vendo numa imagem, né, distorcida, tipo uma pele perfeita, sem mancha, tudo puxado, nariz fino, parece que tá padronizando todo mundo. E aí, de tanta pessoa se ver ali e tirar foto e mostrar realmente quem ela não ela tá criando uma doença psiquiátrica, né? Que a pessoa não tá se aceitando. Então é comum a gente ver no consultório, eu acho que toda semana, para não dizer todo dia, vou dizer toda semana, tem paciente que vem e diz, doutor, eu sou horrorosa, eu não tiro foto, não me olho no espelho, eu acordo chateada, eu sou feia, o que dá para fazer por mim? E não é. E são pacientes bonitos, mas são pacientes que o cérebro, eu acho que codificou aquelas imagens de filtros e mais. Aí eles mostram foto de outros pacientes, eu quero ficar assim, igual a atriz tal, igual esse paciente, né? Então são pacientes que usam de muito filtro, às vezes os artistas usam muito filtro e o paciente quer ficar igual, né? Isso aí não existe. Então isso aí causa muita infelicidade, os adultos estão passando isso aí para as crianças. Então assim, quando eu identifico isso, eu converso com o paciente. Às vezes não está no momento dele fazer a harmonização facial, porque a harmonização facial não vai deixar ele com cara de robô. Às vezes ele quer ficar com cara de robô, com cara de selfie, com cara de filtro, com pele perfeita, sem olheira, tudo esticado, sem bigode chinês. Então eu tenho uma conversa com ele. Às vezes ele chega aqui no consultório e ele acha que com uma sessão vão apagar todas as rugas. Não tem aquele bigode chinês, né? Aquele suco nasolabial bem profundo, que tem uma fibrose, que perdeu tecido, que eu tenho que descolar a fibrose, a pele tá amassada, né? Então a pele vai ter que se adequar àquele preenchedor e isso vai levar 1, 2 ou 3 sessões. E às vezes eu tenho que combinar procedimentos. Então o paciente, ele tem que entender. Você tem que perder um tempo conversando e entendendo quem é o seu paciente, né? Para ele entender o que o resultado, o que o tratamento vai proporcionar. Porque às vezes ele tem uma expectativa
irreal do tratamento. Como eu faço? Então, assim, ó, eu converso com o paciente, ele vem, eu faço uma anamnese, eu perco tempo na primeira consulta conversando com ele. E quando ele já fez a harmonização, eu pergunto para ele o que ele gostou, o que ele não gostou. E aí eu vou identificando quem é aquele paciente, qual é a expectativa dele, se o meu tratamento realmente vai atingir a expectativa ou não. Porque às vezes ele busca algo que tratamento clínico não vai dar. Talvez um tratamento cirúrgico. Então, por exemplo, fios de sustentação, fios de PDO. Muitas vezes o paciente vem, tem uma ptose grande, não é aquele paciente que faz sempre tratamento. Ele diz assim, ó, eu queria colocar um fiozinho, é sempre essa palavra, um fiozinho para fazer isso. E aí eu converso com ele, fio não faz isso. Não, mas olha só, olha, deixa eu te procurar um Instagram. Aí vai lá no Instagram, me procura lá, doutor tal. E são fotos de antes e depois, fotos que não são padronizadas. Às vezes depois o paciente está deitado, está bem esticado, está com edema, né? Às vezes tem uns truques de foto, às vezes o paciente está com filtro, enfim. Mas com a minha experiência eu sei que não vai dar aquele resultado. Então eu converso com o meu paciente. Prefiro que o paciente não faça do que ele ter uma expectativa irreal do tratamento. Então, olha só, o que eu falo, primeira consulta, identifique quem é o seu paciente, identifique o que ele quer, identifique se ele está com esse dismorfismo. Às vezes ele diz, ó, eu só tiro foto com esse filtro, eu quero ficar assim. Eu digo, não vai ficar assim. A sua olheira tem coloração, eu não vou tirar. A sua pele tem mancha, eu não vou tirar, então eu não vou te dar essa identidade, que eu acho que na verdade ninguém vai dar. Isso aqui não é você, isso aqui é outra pessoa, tá? É você bem modificado. Você reconhece o paciente quando ele marca a consulta, às vezes ele tá lá no Instagram, você olha o paciente, parece uma pessoa, quando chega é outra, né? Então é um paciente que realmente ele se modifica, né, através dos aplicativos, filtros, enfim, né? E aí esse paciente ele merece uma atenção maior para ver se ele é paciente de harmonização facial ou não, certo? Então eu converso sempre com o meu paciente. Inclusive teve uma paciente que ela veio, me procurou e ela disse assim, ó, eu odeio a minha olheira, eu só tiro com foto com filtro, etc e tal, quero arrumar. E aí ela me mostrou as fotos dela, eu quero ficar assim, mostrou a foto com filtro. Só que a foto com filtro deixava tudo maravilhoso, esticadinho, só que ela tinha mancha, ela tinha coloração escura. E aí eu falei, ó, essa calha, então eu sempre converso com o paciente, eu não levo ele direto lá pro atendimento. Esse afundamento eu vou tirar com preenchimento. Essas ruguinhas do sorriso eu vou tirar com toxina botulínica. Essa mancha não. Você quer ficar sem mancha, você vai depender de corretivos ou você vai ter que fazer um tratamento longo com peelings, né? Com clareador de pele. Então sempre fale isso com o paciente. Eu lembro que eu falei isso para essa paciente, eu falei que eu não ia conseguir deixar ela com aquela cara do filtro, com aquela olheira perfeita. Ela foi em outro profissional. E depois uma amiga dela me falou, ai, sabe a fulana foi lá num profissional tal, fez a olheira, odiou, não ficou como ela queria. Ela até queria ver o que poderia fazer e etc e tal. Então é um paciente que vai se frustrar. E a nós profissionais, quando vemos um paciente insatisfeito, a gente fica insatisfeito também. Então, olha só, o maior erro do profissional da harmonização inexperiente é não entender o seu paciente, não identificar às vezes esses dismorfismos, né? Conversar com o paciente, passar a realidade do tratamento, ok? Então, essa é uma dica muito importante que realmente eu aprendi com a minha experiência, tá? Então,
A moda da agora, a moda agora da vez é isso. É o paciente criar uma imagem ultra perfeita que não existe e querer que o profissional dê aquela imagem para ele. E muitas vezes, né, como a gente está vivendo a era das redes sociais, a era do tudo imediatismo, o profissional vai lá, o paciente vai lá ver a foto num perfil profissional e diz, eu quero ficar assim. Só que aí eu olho e eu vejo assim, ó, isso aqui são várias sessões, isso aqui tem bastante dinheiro investido, tem muitas seringas aplicadas. E ele acha que é uma sessão, ele vai ficar assim. Então, se você não identifica quem é o paciente, não conversa com ele, não vê qual é a expectativa e não explica se você vai dar aquele resultado ou não, o paciente vai se frustrar. Então, ó, perca tempo conversando e conhecendo o seu paciente, que depois fica tudo mais fácil. Depois ele já te conhece, ele já confia, você já conhece ele. Mas assim, essa primeira consulta é fundamental. E quando ele pega confiança em você, ele vai ficar na sua clínica, enfim, né? Vai ir se cuidando com você. Mas você pode perder o paciente por essa falta na comunicação da primeira consulta. Ok? Então, faça isso e depois me conte, deixa aí nos comentários, comente para mim se essa dica valeu ou não a pena, mudou ou não o seu relacionamento com os seus pacientes. Super abraço e até o próximo vídeo.